Olá, investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5, 365 dias de conteúdo sobre investimentos em renda variável, exatamente para você chegar aos seus primeiros 5 dígitos em investimentos. E aí é sempre bom lembrar que esses primeiros 5 dígitos envolvem a questão de aporte, ativos, tempo, paciência e comprometimento. E essa semana a gente já começou a falar sobre mais um tipo de ativo, que é exatamente os fundos imobiliários, fundos de investimento imobiliário. Esse fundo de investimento imobiliário, os FIIs, também conhecido como FIIs, a gente vai fazer um aporte usando a nossa solução aqui baseada em Machine Learning, ciência de dados e inteligência artificial, que é exatamente a nossa solução Quant. Mas enfim, o vídeo de hoje é para responder a seguinte pergunta: qual é a principal diferença entre fundos de investimento imobiliário e investimento em imóveis? Eu falei nos vídeos anteriores que exatamente são duas coisas diferentes, né? Mas muita gente faz a comparativo entre os FIIs e os imóveis, e esse vídeo também é para dizer realmente qual é a principal diferença entre um e o outro. Mas para quem não me conhece, esqueci de me apresentar de novo, eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu que estou acompanhando você aqui no Plano 5 para você chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos. Vamos lá no vídeo de hoje. Então, só para esclarecer alguns pontos, né? Vou colocar aqui FIIs e versus, né, imóveis, tá? E quando a gente está falando em imóveis aqui, a gente não está naquela discussão maluca entre se você tem que comprar a sua casa própria ou você tem que pegar aquele dinheiro e investir em FIIs. Não é isso que a gente está discutindo, tá? A gente está falando sobre realmente investimento em imóveis, ou seja, você pegar lá, vamos supor aí, R$ 1 milhão que você tem acumulado aí, sabe Deus como você acumulou esse 1 milhão. Você pega esse 1 milhão e aí você vai ter a decisão. Será se eu invisto aí, compro um imóvel e vou ficar recebendo o aluguel daquele imóvel, ou é melhor pegar aquele imóvel e investir em FIIs? Então a gente está falando da visão de investidor, a gente não está falando daquela visão de que a decisão, se é importante comprar casa própria, toda aquela história que com certeza vocês já ouviram falar. Nesse momento a visão é simplesmente de investimento. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa colocar aqui, muita gente coloca aí a diferença entre FIIs e imóveis, é a questão da... Uma das principais é liquidez. Liquidez. Isso é verdade, tá? Para quem não sabe o que é liquidez, significa o seguinte, né? Você aqui, fazer um desenhinho aqui, e alguém está te vendendo algo. Então você vai pegar, comprar aquele algo, sei lá, vamos supor que seja um telefone, né? Vou colocar uma antena aqui, o pessoal mais antigo aí sabe que tinha antigamente antena. Então esse cara vai te vender esse celular, né? Esse telefone aqui, vamos supor aqui, e você vai pagar ele por isso, ou ele ou ela, né? Isso é o que a gente chama de trade, né? A famigerada palavra trade, né? A transação, transaction, também no inglês. Então você vai fazer uma operação aí de trade, né? De compra e venda de um determinado produto ou serviço. E aí o que acontece? Depois você pode querer fazer o contrário, né? Agora você tem a posse daquele celular antigo, né? E aí você quer vender para alguém, tá? Só que nessa tentativa de vender para alguém, essa pessoa não vai querer esse celular. Então acontece aquilo, né? Aquele evento de liquidez, né? Ou seja, de tentar transformar aquele produto em dinheiro, não foi possível, tá? Exatamente porque aquele celular, no caso aí, vamos supor que seja um Nokia, eu nem esqueci o número do Nokia, né? Os primeiros Nokias aí. Então você comprou aquele Nokia lá, aquele tijolão, né? Você está tentando repassar, vender aquele celular, ninguém quer comprar aquele celular. Ou seja, ele tem baixa liquidez, que é exatamente transformar aquele dinheiro transformar aquele produto em dinheiro novamente, tá? Então isso acontece, por exemplo, quando a gente compara os FIIs e imóveis. Lembrando que não é essa ainda a principal diferença, tá? Eu estou falando aqui principalmente aquilo que você vai ouvir por aí, que é a questão da liquidez. E isso é verdade, tá? Então os imóveis, eles têm uma liquidez mais complicada do que os FIIs. Tem alguns FIIs com baixa liquidez, isso aqui é inegável, tá? Mas os imóveis, em geral é mais difícil, né? Você comprar aquele imóvel e transformar depois ele em dinheiro, tá? A não ser que seja um mercado altamente quente, de repente a localização daquele imóvel é muito aquecida, né? Então ele não para lá, tá? Então vende rápido. Isso pode acontecer.
Mas, em geral, a liquidez é baixa, né, quando a gente está falando de investimentos em imóveis. Já em investimento em FIIs, aí o negócio é mais dinâmico, né, mais rápido, né, transformar aquele ativo que você tem, né, aquelas cotas daquele FIIs, em dinheiro novamente. Então, esse é um dos principais problemas aí que se coloca com relação à liquidez. Uma outra diferença que se fala aí com relação à comparação de FIIs e imóveis é com relação aos dividendos, né? Dividendos. E os dividendos aqui, no caso, vamos colocar aí uma palavra melhor? Vamos deixar dividendos, né? Os juros que você recebe, o aluguel, né? Vamos colocar aqui o aluguel. O que acontece? Nos FIIs, esses dividendos, eles não são tributados, enquanto que nos imóveis tem um valor mínimo, se não me engano, lá em torno de quase entre R$ 1.000 e R$ 2.000, se não me engano, R$ 1.900, e que até ali aí confirme, tá? Isso aí eu não vou dar certeza dessa informação. É que é isento de tributos, mas a partir de um determinado valor vai ser tributado, tá? Então, essa é um problema que há com relação à comparação de FIIs com relação aos imóveis propriamente dito, tá? Então, esse aí é um outro problema, tá? A questão dos dividendos. Os tributados, né? Nos FIIs não são tributados, enquanto nos imóveis pode ser tributado dependendo daquilo que você tem em caixa, né? Dependendo do tamanho do imóvel, né, na verdade. Mas eu aqui vou colocar a principal diferença que realmente diferencia, né? A principal diferença que diferencia. A principal diferença entre um e o outro, tá? E, acredite ou não, a principal diferença é essa aqui, ó. Dados. Como assim, diga dados? Esse sim é o principal problema com relação a imóveis, tá? Primeiro, vamos olhar aí os FIIs, né? Como a gente já falou, os FIIs, ele nada mais é que um fundo, né, de investimento. Só que o objeto desse fundo são exatamente os imóveis. E por ele ser um fundo de investimento, ele tem aí uma gestão desse fundo que vai fazer exatamente aquele trabalho de você receber aquele dinheiro que você está depositando, né, e comprando aquela cota e vai agir, tá? Ou seja, é responsabilidade do gestor fazer aquela gestão daquele dinheiro, transformar aquele dinheiro em alguns juros, algum lucro, né, algum dividendo. Então, você terceiriza uma dor de cabeça. Qual é a dor de cabeça? É buscar informações com relação aos imóveis. Então, em vez de você ter que ir buscar aquelas informações, o gestor faz, né? Que informações? A principal informação é com relação ao quê? Qual o objetivo aqui dos dados, tá? E qual é o objetivo da gestão, principalmente, né? Preço, tá? Preço. Ou seja, o que a gestão quer? Quer encontrar um imóvel bom e com preço bom, tá? Então, para isso, os gestores vão fazer uma vasta análise, assim a gente espera, né? Uma vasta análise com relação ao preço daqueles imóveis, daquela localização, relacionar localização, característica do imóvel e preço, certo? Então você não vai ter essa dor de cabeça. Enquanto se você é investidor em imóveis, é você que vai ter que caçar isso. Você ou um terceiro, também você pode terceirizar isso. A gente esquece essa diferença, né? Quando se compara, muitas vezes, injustamente, vamos colocar dessa maneira, os FIIs com imóveis, é com relação à dor de cabeça em ter que administrar, tá? Ou seja, você, de repente, não, pode ficar um período do tempo em que aquele imóvel não está alocado, né? E aí como fica? Vai ter que pagar o aluguel, pagar condomínio, pagar aluguel não, pagar o condomínio, né? Pagar IPTU, essas coisas todas. Mas isso a gente esquece que acontece lá nos FIIs. E muitas vezes a gente não percebe porque está tudo escondido lá, a taxa, né? Então aqui você vai pagar de repente uma taxa de administração de 1%, 0,5%, 1%, até 2%, quem sabe, ao ano. Então, esse problema aí você poderia terceirizar no caso de investimentos em imóveis. Não é nem essa questão que eu estou querendo reforçar. Eu estou querendo reforçar com relação aos dados. Então, esses dados, eles não estão disponíveis. E o que é mais interessante é que depois que você compra uma cota de FII, por exemplo, esses dados estão disponíveis publicamente, né? Você sabe, por exemplo, como é que está a cotação dos preços daquele FII
e a gente não pode esquecer que o preço do FII está atrelado aos preços dos imóveis que estão lá na carteira, que compõem o fundo de investimento. Então, o que acontece é isso aí, né? Você vai ter acesso a essas informações são públicas, outras informações com relação ao fundo de investimento, ao fundo propriamente dito, vai estar público, tá? Então, a principal diferença entre o FIIs é exatamente os dados. Então, quando você está falando em investimentos imóveis, você vai ter que caçar os dados. Inclusive, interessante isso, né? Que um tempo atrás, de repente, quem sabe no futuro a gente consolida essa ideia, né? Eu tinha uma ideia de fazer precificação de imóveis utilizando ciência de dados, né? A gente trabalha, para quem não conhece aqui na Symmetry, a gente usa ciência de dados, inteligência artificial, machine learning, para tirar insights, para verificar quais seriam os melhores ativos para investir. Então eu tinha a ideia, no passado aí eu tive uma ideia de repente a gente fazer uma startup com esse foco, né? De criar uma startup que te desse essas informações, né? De precificação dos imóveis com base em informações que são públicas, né? Porque o que acontece? Hoje, basicamente, olhando já pelo ponto de vista de pessoa que quer comprar um imóvel, a pessoa não tem muita ideia de como é que está o comportamento do preço, se está barato, se está caro, se está em tendência de alta ou tendência de baixa. Por exemplo, aqui na minha cidade, moro aqui em Belém do Pará, eu sei mais ou menos quais são os bairros bons, quais são os bairros que estão mais aquecidos, mas a gente não consegue perceber muito bem como é a tendência dos preços, como é que o preço está se comportando em determinado período do ano, né, determinado período do tempo, né, exatamente para a gente verificar se está pagando caro, se está pagando barato por um determinado ativo, um determinado imóvel. Então, isso é muito difícil quando a gente está falando em imóveis. Então, para aquele investidor que realmente queira investir em real estate mesmo, né, os imóveis, ele teria que buscar todas essas informações. Enquanto que no fundo de investimento imobiliário, por se tratar de um fundo, né, é exatamente esse ponto-chave, né, existe um gestor que vai caçar essas informações, esses dados, que vão exatamente se transformar em uma informação valiosa, que é exatamente a decisão de compra ou não de um ativo. Mas enfim, é essa a mensagem do vídeo de hoje, que é exatamente reforçar a questão de qual é a principal diferença entre um fundo imobiliário e imóveis, que são exatamente o acesso aos dados, certo? Então espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Deixar seu comentário aqui dizendo, de repente, se você investe em FIIs ou quer investir em FIIs. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações aí. Abraços e até amanhã.